Fala, meus amigos, estou aqui hoje com meu amigo Jorge Filho para mais uma análise de jogos. E aí, Jorge, vamos lá? E aí, bora analisar os jogos dessa quarta-feira maravilhosa? Tamo junto. Cara, como falamos ontem, não é nossa especialidade esses jogos da qualificatória das Champions. Verdade. Mas tem um joguinho aqui que eu dei uma olhadinha nele, Jorge. Maccabi Tel Aviv com esse FCSB. Show de bola, show de bola. Não, Como eu falei ontem, eu não tô curtindo fazer esses jogos, né? Mas como você olhou aí, o que você tem para falar desse jogo aí para nós? Jorge, assim, não é um jogo que eu esteja munido de informações para falar dele, mas aqui nós temos o atual campeão do campeonato israelense e o atual campeão do campeonato romeno. O que me pega Verdade. em fazer esse tipo de jogo é a qualidade das equipes, entendeu? Então você faz muitos jogos de equipes fracas e, a meu ver, quanto mais a equipe é fraca, mais é difícil de você fazer trade. Mas como você tem aqui numa rodada dois times que são campeões das ligas, então eu penso que é interessante dar uma olhada nesse jogo. Inclusive, eu vou fazer esse jogo aqui do Maccabi Tel Aviv. O que é que você acha, Jorge? Top demais. Eu assim, pelo que eu tô olhando aqui do primeiro jogo e pro segundo também em relação a odds, o mercado espera um jogo muito parelho, que é o que você falou, né? Foi São dois empate o primeiro campeões. jogo. Foi empate, então assim, é um jogo parelho. Se tiver alguém melhor, o Leizão vai comer de concha. Eu acho interessante aqui. Eu ficaria, assim, como é uma equipe que eu tenho mais afinidade, o Maccabi, já fiz alguns jogos dele. Não Top. conheço essa equipe da Romênia. Enfim, eu tenderia a ficar mais a favor do Maccabi. Eu vou sentar aqui E é o amanhã, time mandante também, né? Então, pois assim, vai a para tendência a odd é jogando, boa. jogando a favor da torcida e tal é interessante. Pronto, amanhã eu vou sentar aqui para fazer esse jogo às 15 horas. Mas vamos para o Top. que interessa, Copa do Brasil. Às 19 horas, Jorge, começamos com Atlético Paranaense e Bragantino. Top demais esse jogo aí, assim, para mim, pelo que eu analisei, né, antes aqui da gente estar falando desses jogos, são duas equipes parelhas, né? Tem campanhas parecidas uma com a outra em relação ao Campeonato Brasileiro, ali na meio de tabela, ganha um jogo, empata, perde. E assim, eu espero um confronto equilibrado com um pouco de vantagem para o Atlético Paranaense, que joga lá no tapetinho deles, né? O Bragantino vem de uma derrota para o Fluminense em casa, o Sacha não vai jogar, Juninho Capixaba, lateral esquerdo, também não vai jogar. Então, assim, para mim, isso aqui é um Lei Bragantino, né, e um possível back Atlético Paranaense se tiver padrão top aí no trade. Cara, o que pode pesar é justamente esse fator. O pessoal acha que não faz diferença, mas faz muita diferença quando o time Faz muito, joga no campo sintético. com certeza. Então, eu sei disso como torcedor do Botafogo, eu acho que o torcedor do Palmeiras também sente isso, e o torcedor do Atlético Paranaense também deve sentir. E é caldeirão lá, né, mano? Pois Na Arena da então. Baixada é caldeirão. Então, assim, o fator casa para esse confronto aqui eu acho que vai fazer bastante E diferença. até porque o Atlético Paranaense está bem abaixo do esperado, né? Eles montaram uma equipe até ok. O Cuca abandonou o projeto no meio do caminho, típico Verdade, do Cuca. verdade. Eu esperava mais dessa equipe, tanto é que eu lembro, Jorge, de você ter falado lá no Discord que você estava com expectativa boa em relação ao Atlético Paranaense, mas eles não estão correspondendo até então. Verdade. Eles vêm fazendo boas campanhas aí nos últimos anos, igual foi finalista de Libertadores, né, contra o Flamengo em 2022 e dentre outras boas campanhas, mas é aquilo. Eu vou para esse jogo aqui enviesado para trabalhar a favor deles nesse primeiro confronto. Depois, Jorge, nós teremos CRB e o Galo, e o Galão. Galão, Cara, Galo para os íntimos. Para mim, é Atlético Mineiro. Cara, aqui é o seguinte, é um CRB, uma equipe que joga Série B, uma equipe que está no meio da tabela da Verdade, Série B. O que deu para ver, Jorge, é que assim, como a maioria dos times do Nordeste, como quando jogam uma competição como a Copa do Brasil, eles enchem estádio. Eu dei uma verdade. olhadinha, colocaram lá o ingresso barato no Rei Pelé, né, o estádio deles, no Rei Aham. Pelé, e vai lotar, né? Vai lotar, mas assim, torcida, A embora. discrepância, a discrepância em relação à qualidade do elenco e do time é um abismo que existe entre um time e outro. Eu até estava falando com você sobre a odd, né, do Atlético ali na faixa de 2. É uma odd muito interessante. O CRB vai tentar alguma coisa
no primeiro jogo, porque sabe que se empatar ou perder nesse primeiro jogo, praticamente é eliminado, né? O segundo jogo na casa do Atlético, a tendência é o Atlético vencer. Pois, assim, o que me chama a atenção é que eles vêm até com uma sequência interessante, né? Na Ganharam Série algum. B, Na verdade. Série B. Ganharam os E o últimos. Atlético também. Agora sim, vamos para a nossa área, que é o trade. Aham. Jogos do Atlético, Jorge, é sempre complicado de pegar os gols. Eu não sei se, por ser um jogo atípico, um jogo de um time de Série A contra um time de Série B, possa ser que a gente tenha alguma facilidade a mais. Mas assim, eu não lembro, eu lembro de ter ficado a favor do Galo muitas vezes esse ano e não ter pego os gols. Cara, Mas, assim, eu vou falar a verdade pra você. Esses jogos de Copa do Brasil, o primeiro jogo, pra mim, é sempre mais complexo. Por quê? Os times, eles jogam com o regulamento debaixo do braço. Tipo assim, o Atlético empatar aqui contra o CRB é um puta resultado, entendeu? Então, assim, eles voltam para jogar em casa e definir o confronto. Então, assim, esses primeiros jogos são muito complicados de trabalhar, mas é aquilo, leitura de jogo e ver se tá jogando para aquilo, a gente vai estar dentro, entendeu? Porque não tem o que fazer, mas é trabalhar a favor do Atlético. eu confesso que não é um jogo que eu vou estar assim naquela ânsia de esperar o Atlético jogar para entrar. Entendeu? É um jogo que eu vou acompanhar. Se eu ver eles massacrando, ok, abre a posição. Também se eu não ver lá grande coisa, não vou me animar tanto. Essa odd aqui no CRB é interessante para Para trabalhar, fazer até um uma. leizinho, né? Pois, é Não é exatamente. uma odd muito esticada para cima, então assim, é legal, bom demais. É um jogo pra gente ter atenção, né? É nove, aí o próximo é do Flamengo, né? Jorge, às 20 horas aqui, eu queria ser qualquer pessoa no mundo, menos o árbitro que vai apitar esse jogo, porque ele deve estar numa indecisão. Pô, aí você quebrou agora, hein? Aí você quebrou agora, ou seja, o árbitro não sabe para quem vai roubar. Foi, eu não falei nada, viu? Você que tá dizendo. O árbitro não sabe para quem que vai puxar, né? Ó. Quem pagar mais no Pix, eles É, vão lá então, e assim, opera. e assim vamos falar sério agora. Cara, aqui é o seguinte, Jorge, o Palmeiras poupou no último jogo, né? É, e o Flamengo não poupou. O Palmeiras vem de duas derrotas, se eu não me engano, uma pro Fluminense e outra pro poderosíssimo Vitória. Pois é, pois é. Concordo. E ganhou do Cruzeiro naquele naipão que você acabou de falar aí, né? O juiz metendo a faca. Mas Pois. tudo bem, não tem problema. É E o isso. Flamengo vem de 3 vitórias seguidas, né? Beleza que só jogou com peso morto. Criciúma, Vitória e Atlético Goianiense. Mas vitória é vitória, né? É. Chega embalado pro confronto contra o Palmeiras. E assim, Jorge, aqui são duas coisas. Eu acho o elenco do Flamengo melhor do que o elenco do Palmeiras, mas o Palmeiras é um time cascudo, né? É um time que Ah, já eu não vem. acho, velho. Eu não acho o Tu time acha do peça Flamengo por melhor peça, que o tu não do acha melhor, Palmeiras. não? Não acho, não acho. Cara, eu Tipo acho. assim, eu acho que existem alguns jogadores ali, igual o Pedro é melhor do que o Flaco Lopes. Mas em termos de esquema de time defensivo, o Palmeiras é muito melhor do que o Mas Flamengo. aí então, Mas é equiparado, né? É equilibrado, assim, vamos dizer. eu, Eu eu, não acho eu, melhor, mas. eu digo assim que o Flamengo tem as peças melhores e o Palmeiras tem um conjunto melhor, até pelo É, lance do Abel tá lá há muito tempo, sim, até sim, pelo lance concordo. deles recentemente, tá sempre ali nas finais, Sim. fazendo É jogos entrosado, é grandes. um time entrosado, né? O Pois, Estevão não vai jogar, né? Ele machucou, voltou e machucou de novo. Mas aí o Estevam sai e entra Dudu e Felipe Anderson. Então, assim, a qualidade do elenco é absurda, entendeu? pois, então, enfim, eu acho que fica até melhor, porque o Estevão, ele é uma joia, mas assim, ele não tem aquele peso ainda, né? Para jogar um jogo grande desse, né? Pois, Talvez ele poderia sentir. E Felipe Verdade mesmo. Anderson já entrou nos últimos jogos e já mostrou que não veio a passeio, é um jogador ali nível europeu. Não, realmente. Esse jogo Flamengo e Palmeiras é complexo, porque assim, o Palmeiras tem um sistema defensivo muito bom, vem descansado porque o time foi poupado e tem aquele esquema que eu falei. Vamos empatar aqui para tentar decidir em casa? Então, assim, para o trade, esse jogo é complexo para quem trabalha pegando gol. Para quem trabalha assim, mais correção ou até no under, esse jogo, para mim, cheira bem para caramba, entendeu?
Jorge, o Flamengo é um time que ganha os jogos, mas o Flamengo, quem é acostumado a trabalhar, a fazer trade em jogos do Flamengo, sabe que eles gostam de tomar o primeiro gol. Pois é. E se eles quiserem garantir a vitória em casa e for para cima do Palmeiras, eles vão fazer o jogo que o Palmeiras quer e o jogo que o Palmeiras está Que o Palmeiras habituado. gosta. Dá uma bicuda pra frente, E Dudu, Rony, todo mundo correndo pra pegar a bola e faz um golzinho ali achado. É a cara do Abel Ferreira. pois, então assim, cara, para trade vai ser um jogo dificílimo. Verdade. Logicamente, na hora que a bola rola, tudo pode acontecer. Tudo E a pode gente vai acontecer. ficar com atenção nisso. Mas assim, pré-live, eu não arriscaria falar nada aqui Também desse não. jogo. Também não. Agora eu vou ficar com muita atenção se eu ver o Flamengo indo de qualquer jeito para cima do Palmeiras e querer garantir o resultado em casa. Assim, se eu fosse fazer uma aposta Panther nesse jogo, eu apostaria under 2,5 a 1,66 na Bet365. É uma aposta que me agrada por conta desse fator que eu falei com você. O time no primeiro jogo joga mais retraído para tentar decidir no segundo jogo. E o Palmeiras sabe se defender, entendeu? Não vejo esse jogo, aquele jogo loucura de gol, entendeu? Então é uma aposta Panther, na minha visão, legal seria essa. Mas é isso, vamos que vamos. Jorge, depois nós temos o lanterna do campeonato. O Atlético Goianiense não vence uma partida desde o dia 20/6. Nossa Senhora. Cara, quando eu vejo essas equipes assim, como o Atlético Goianiense, como o CRB, CRB é a Copa do Brasil, embora na história tenha alguns eventos como, enfim, já foi vencida pelo Juventude e Santo por André. pois. Aí a gente sempre pode esperar alguma coisa. Mas, por exemplo, o Atlético Goianiense, o campeonato do Atlético Goianiense esse ano não é a Copa do Brasil. Eles estão em Não. último. O Atlético Goianiense tem 12 pontos em 20 jogos, pô. Então, assim, É. eles têm eles vão tentar aqui, logicamente, alguma coisa, mas o campeonato deles o Campeonato Assim, Brasileiro. em termos de buscar título, não existe essa possibilidade, na minha opinião. Mas em termos de tentar passar de fase, por exemplo, contra o Vasco, seria algo interessante para o clube por conta da premiação em grana, né? A Copa do Brasil, todo mundo sabe que paga muito bem para quem passa de fase. Então, assim, seria interessante demais o Atlético Goianiense passar do Vasco por conta desse ponto. Agora, em relação a pretensões de buscar título, na minha visão, eu Não, não não acho que eles existe. buscam isso, entendeu? E é Eu como já. você falou, é o último colocado e o Vasco, apesar de ter perdido os últimos dois jogos aí contra Grêmio e Atlético Mineiro, o Vasco emplacou 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, isso aqui é um leizinho no Atlético Goianiense, entendeu? Foi, não, aqui justamente eu anotei isso aqui, também eu vou até porque a odd é boa. O A odd é Atlético boa. Goianiense é o favorito, eles têm um desfalque, que é o Janderson, que já jogou na Copa do Verdade. Brasil por outra equipe, se eu não me engano, no Ceará. Verdade. E, enfim, aqui é um jogo que eu vou querer ter atenção às 9h30 para trabalhar esse Aham. jogo. Até porque eu acho esse jogo bem mais fácil de você ter uma leitura do que o jogo do Corinthians e Grêmio. Cara, assim, se você olhar aí no histórico dos jogos de ambos os times, você vai ver que teve um confronto entre eles, se eu não me engano, há uns 3 jogos atrás. E o Atlético Vasco Goianiense e venceu Vasco. por 1-0, sendo que o Vasco teve um gol anulado, um pênalti perdido e ganhou o jogo de 1-0. Então, assim, Fora de esse casa. jogo, para mim, já é uma xerox do que pode ser esse confronto na Copa do Brasil. Então, por isso que eu acredito que seja interessante buscar esse lei goianiense aí, imaginando que para o Vasco, por exemplo, a Copa do Brasil já é uma coisa assim, um pouco mais, sei lá, o Vasco pode sonhar. Chegou Coutinho aí, chegou Até alguns pelo reforços. investimento do Vasco, né, Jorge? Sim, e tipo assim, com o time que o Vasco tem, não é loucura a gente E se tem uma imaginar competição que o Vasco pode, assim, achar alguma beliscar coisa, alguma coisa. é essa. É essa aí, então. Então, Talvez não um título, mas assim, uma final já seria grande coisa, sim, penso sim, eu, né? seria gigante. Verdade mesmo. Jorge, e assim, por último, nós temos o Corinthians e Grêmio. Cara, o Corinthians, depois que chegou o técnico novo, né? Ele deu uma melhorada. Deu uma melhorada, Mas verdade. assim, contra o Não, Grêmio, não é aquela loucura toda ainda, né? pois. O Grêmio, jogos, eu tenho sido um pouco receoso em fazer jogos do Grêmio e do Inter por toda a questão que eles passaram recentemente.
Então, Verdade, verdade. tá um pouco complicado. Tanto é que o jogo do Grêmio contra o Vasco, o último jogo, né? Não, Foi, Grêmio contra o Vasco, foi, último jogo. foi justamente naquele gramado lá, Um um pasto, uma pasto. lama danada. Então, assim, aquele jogo não tem nem como tirar um parâmetro de saber como Não, o Grêmio tá. não, de forma Porque alguma. aquilo ali não tem. Assim, como eu falei em relação ao jogo do Goianiense e Vasco, nós temos um xerox do jogo do Corinthians e Grêmio na Arena. Nós fizemos esse jogo, lembra que teve aquele pênalti polêmico que ficou sendo repercutido vários dias. O Grêmio virou o jogo, virou não. O Grêmio fez o 2-1 e o Corinthians empatou no finalzinho com um golaço do Rodrigo do Garro. Então, assim, esse jogo aí, para mim, é equilibradíssimo. É igual Flamengo e Palmeiras. É um jogo que antes do confronto a gente fica assim meio receoso de buscar qualquer coisa, porque não tem como criar um parâmetro claro assim desse confronto, né não? É um jogo difícil, é um jogo que, assim, também não tô animado para fazer nada assim pré-live, né? Para ir com a ideia pronta, como por exemplo a gente vai para o jogo do Goianiense e como por exemplo a gente vai para o jogo do CRB, por exemplo, Verdade, entendeu? verdade. Então é isso, meus amigos. Hoje nós analisamos aqui os jogos da Copa do Brasil. Vou ter atenção um pouco esse jogo do Maccabi Tel Aviv. E aqui na Copa do Brasil, os dois joguinhos que eu vou ter mais atenção é o jogo do Galo e o jogo do Atlético Goianiense e Vasco. Tem alguma coisa a Top acrescentar, demais. Jorge? Top demais. Assim, eu gosto muito dessa ideia do Atlético Paranaense jogando o primeiro jogo em casa. Gosto muito desse Lei CRB também. Para o Flamengo e Palmeiras, para mim, é um jogo difícil, assim como o Corinthians e Grêmio também é difícil. E assim como você, eu também vou buscar esse Lei Goianiense aí. Obviamente, no trade, se bater a leitura, né? Lógico. Se o Goianiense estiver lá metendo aquelas estocadas, o papai vai estar de fora, com certeza. Então é isso, meus amigos. Boa sorte. Até o próximo vídeo. É nóis, galera. Valeu. Boa sorte para todo mundo aí. Tamo junto. Valeu!